Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Papéis. E hoje a gente vai ter uma conversa muito especial, né, Gabi? Com uma convidada super importante e querida, que é a Gabriela, né? E antes de apresentar ela, né, eu queria conversar com vocês um pouco sobre os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, agradecer eles. Nós temos o apoio das farmácias JK, que são aqui da nossa cidade de Santo Ângelo. As farmácias JK, elas estão localizadas próximo ao terminal rodoviário, na esquina do Hospital da Unimed e na frente da emergência do Hospital Santo Ângelo. E também queria agradecer a Up Kids, que é uma clínica focada no desenvolvimento infantil, que tem serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros, né? E ela é uma clínica referência aqui na nossa região, tanto em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa. Então, gostaria de deixar meu agradecimento aos nossos parceiros. E agora eu quero apresentar para vocês a Gabi, né? A nossa nutricionista Gabi. Então, a Gabriela Daros Spazin. Pronunciei certo o sobrenome, Gabi? Certo, sim. Ela é mãe do Theo e da Liz, é nutricionista, né? Ela tem um foco de atendimento materno-infantil, realiza atendimentos presenciais aqui em Santo Ângelo e é a criadora da caixinha, né, Gabi? Como é que chama a tua caixa? Caixa Box? Caixa Box NutriGabi e sua turma. Isso. Gabi, é muito bom ter você aqui com nós, conversar conosco. A gente vai conversar sobre várias coisas, né, que são importantes relacionadas à introdução alimentar, à seletividade alimentar, alguns mitos da alimentação, né, e é um tema muito frequente falado, né, entre os pais. Então, quero te agradecer demais por tu ter vindo aqui conversar com nós. Muito obrigada mesmo. Estou bem feliz contigo aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aí compartilhando um pouquinho de conhecimento e um pouquinho da minha vida também contigo e com o pessoal. Joia. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, como se diz, né? Uhum. Gabi, por que tu escolheu ser nutricionista, né? De que forma tu trilhou o teu caminho até aqui? Era a tua escolha principal? Uhum. Como é que isso aconteceu na tua vida? Assim, quando eu estava ali no ensino médio, né? Já fazendo cursinho, não foi a minha primeira escolha, assim, a nutrição, né? Uhum. Eu gostei muito da enfermagem e foi o meu primeiro vestibular, mas eu acabei não cursando ele, né? E aí fiquei naquele período, assim, tentando decidir qual seria a outra opção. Então, uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi em revistas, né? Que nós tínhamos assinaturas, falava muito sobre nutrição, saúde. E eu pensei, mas eu gosto disso, né? Uhum. Então, acho que pode ser um caminho. E aí, eu comecei a faculdade, né? Ali com os meus 18, 19 anos. Tu se formou aqui, Gabi? Não, eu iniciei a minha faculdade em Passo Fundo. E me formei em Ijuí, na Unijuí. Que legal. Em final de 2008, né? Uhum. Me formei lá. E aí, depois disso, iniciei os atendimentos aqui em Santo Ângelo. Fiquei um período aqui, aí nós nos mudamos de Santo Ângelo, fomos a Passo Fundo, e aí lá eu exercia um pouquinho também minha profissão. Mas nesse período todo eu sempre tive um enfoque assim geral, não trabalhava com nenhum público em específico, sabe? E aí foi no retorno, depois da maternidade, que eu acabei tendo assim uma preferência pelos atendimentos materno-infantil e que agora estão muito mais aguçados, assim. Sim, isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque agora, como tu é mãe do Theo e da Liz, eu acredito que assim como todas as outras coisas, quando a gente tem mais filhos, as experiências são completamente diferentes, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo de um, mas aí nasce um outro que não tem nada a ver com aquele primeiro, né? E se essa tua experiência de ser mãe, né, do Theo e da Liz, te moldou de alguma forma para tua profissão? Como que tu acha que houve essa transformação assim na tua vida depois, profissionalmente falando, né? Sim, eu acho que mudou muita coisa, porque eu digo que a nutrição eu não consigo separar ela da minha vida, sabe? Ela tá inserida, então ela tá dentro da minha casa, no dia a dia, nas conversas. Eu não consigo dissociar, assim. Eu vivo
de um consultório, vivo em casa, vivo a minha vida em torno da alimentação. E me modificou muito, assim, sabe? A minha maneira de atender, o foco de atendimento, porque com a chegada do Theo, aconteceram muitas coisas, assim, que me levaram para essa questão das crianças, né? Então, do atendimento infantil. Quando a gente iniciou a introdução alimentar do Theo, nós já tivemos dificuldades. E naquele momento eu me senti assim, muito sozinha, despreparada, sabe? Sem apoio. Tudo que eu tinha de conhecimento na área da nutrição, sabe? Parece que desmoronou, assim. Nada servia. E aí eu fui em busca de estudos, né? Aí comecei a fazer cursos e mais cursos de seletividade, de dificuldades alimentares. Entrei, assim, na onda de gestante, né? Pois é, eu ia te perguntar, assim, quando tu tava gestante, faziam quantos anos que tu já havia se formado quando tu engravidou do Theo? Faziam quase 10 anos já. Nossa, muito! Sim. Tu é tão nova, Gabi! Mas aí tu conseguiu aplicar os conceitos que tu aprendeu, assim, pra tua gestação? Porque a gente sabe que a gestação é um momento que a gente precisa ter atenção na alimentação, né? Isso. A gente não pode beber, não pode fazer várias coisas, né? Tu conseguiu aplicar isso na tua gestação? Sim, eu consegui. consegui. Tanto da Liz quanto do Theo? Consegui, sim. Foram momentos, assim, que eu tive muita atenção durante a gestação e consegui, de fato, aplicar todos os conhecimentos que eu tinha, sabe? Foi muito legal, assim. Foram gestações bem tranquilas, assim, bem curtidas nesse sentido. E então, quando o Theo nasceu e que que tu começou o processo de introdução alimentar dele, é que começaram a haver as dificuldades, né? Isso. E aí tu começou a se especializar nisso. Foi. E aí, quando a Liz nasceu, como é que foi? Foi completamente diferente. Com quanto tempo? Quantos aninhos ela tá? Ela tá com um ano? Ela tá fazendo 11 meses. 11 meses, olha Isso, só. Que legal. E está sendo bem diferente, assim. Tá mais fácil? Mais fácil, com certeza, né? Hoje eu tenho um conhecimento diferente. E ela também tá sendo bem legal, assim, essa fase, Colaborando sabe? bem com a mãe. Colaborando bem, exatamente. Com ele foi diferente. E a Gabi, em relação aos desafios da maternidade, não só na alimentação, assim, o que te desafia mais, assim? Tu acha que ser mãe de 2 filhos é mais difícil do que ser mãe de um? Como é que tu lida com essa dinâmica familiar e quais são os teus principais desafios hoje? Porque a Liz está com 11 meses, o Theo está com 7 anos, então tem uma certa distância de idade, né, e necessidades diferentes. Isso. Como é que tu lida com isso? Então, acho que equilibrar, né, conseguir dar atenção para eles nesse momento está sendo o maior desafio. Justamente porque a Liz está numa fase que ela demanda muito mesmo. E aí a gente fica com o coração na mão, porque às vezes tu precisa deixar ele de lado para poder dar atenção para ela, né? E aí vem aquele sentimento de culpa de mãe, normal, né? Isso. Tive muito isso ali no primeiro mês, segundo mês, com aquele também boom de hormônios, né? Depois deu uma acalmadinha, mas agora ela tá de novo nessa fase que exige bastante. Daqui a pouco aprender a andar. Isso, exatamente. Levantar, não dá para tirar o olho. Sim. Então, assim, tá sugando um pouco da energia e aí não sobra tanto. E aí a gente tenta se dividir em casa, né? Para conseguir dar essa atenção para os dois, né? Acho que esse, no momento, é o maior desafio. E como foi pro Theo saber que ele ia ser irmão mais velho? Ele consegue entender isso, assim? Ele consegue entender essa relação de que ele é o irmão mais velho e tudo mais? Como Sim. É que foi? Sim, ele quis muito, né? Ele queria muito um irmãozinho, uma irmãzinha. Ele cuida dela. Cuida. É muito lindo ver a relação dos dois, assim, sabe? E ele entende super bem, né? Mas a gente tenta não deixar ele sem atenção, justamente porque sabe que isso pode pesar, né? Claro, com certeza. E eles são pequenininhos, às vezes eles não sabem expressar muito bem o que eles estão sentindo. Exatamente, isso. Beleza, Gabi. Agora eu queria entrar um pouco mais na tua área, assim, de expertise, que é a nutrição. E que acho que todos nós passamos, de alguma forma, por algum desafio, né, durante a nossa maternidade. A Liz hoje está com 3 anos. Então, eu já
superei a fase da introdução alimentar. Já venci a fase da introdução alimentar. Primeiro foi a amamentação, né? Depois a introdução alimentar. Então, eu queria começar já do começo, assim, te perguntando sobre a introdução alimentar. A gente sabe do quão importante é a informação, né, Gabi? Do quão importante é a gente estar preparado, porque muitas vezes a gente pensa que é algo instintivo, assim, né? Tipo assim, a criança agora precisa, o pediatra liberou para comer. Então, agora ela vai comer, beleza, vou colocar a criança sentada ali, vou dar uma banana, acho que é a primeira coisa que a gente resolve oferecer, né, que é mais fácil. Né? E a criança, de repente, do nada, vai comer ali no auge dos seus 6 meses, né? É mais ou menos assim que eu acho que as pessoas pensam, né? Sim. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, Gabi, sobre essa questão de como os pais, eles podem se preparar para essa fase, né? E se ela é instintiva, assim, para a criança ou não, como que funciona na cabecinha da criança essa questão da introdução alimentar? Tá. Eu acho que é bem importante, né, que os pais, antes mesmo dos 6 meses, já comecem a buscar informações, porque a gente tem muita informação hoje em dia. Precisa, claro, filtrar, né, o que tem, mas tem muita informação de qualidade. Então, é importante buscar essa informação, estudar um pouquinho, saber quais são as diretrizes. É claro que o pediatra normalmente já passa orientação. A Nutri está sempre disponível também, sempre que precisar, né, para passar essa informação prévia é bem importante, não chegar depois dos 6 meses, né? Então, antes disso. E aí, começar a organização, né? Porque parece que é simples, né? A gente tenta começar com as coisas mais práticas, justamente, mas exige toda uma organização na casa, uma mudança na dinâmica da família, né? Nós, por exemplo, já tínhamos uma rotina bem adaptada com o Theo. E aí, agora tem a introdução alimentar da Liz, então é todo um momento diferente, né? Na hora do almoço, que a gente tem que organizar para ela também, tem o horáriozinho dela, tem que cuidar da janelinha do sono, isso tudo, né? Então, é um pouco mais complicado, geralmente, quando tem mais de um, né? Até conseguir adaptar e estabelecer, de fato, uma rotina de alimentação, né? E, assim, o comer, ele não é instintivo. Ele é instintivo só nos primeiros momentos ali, depois que a criança nasce. E aí, a partir dali, ele é aprendido. Então, a gente precisa ensinar essa criança a mamar, a comer, né? Então, é nosso dever aí. Ela não vai sair comendo, né? Não vai sair comendo. E eu acho interessante a gente comentar, assim, que as pessoas têm a ideia de que a criança, com 6 meses, ela tem um estômago bem pequenininho, né? Mas a gente acha que ela precisa comer uma quantidade de comida absurda que nem cabe, às vezes, no tamanho do estômago dela, né? E eu acho legal falar sobre isso, Gabi, sobre a questão da quantidade, né? Que às vezes tu monta um pratão para comida e a criança não tem como comer tudo aquilo. E também sobre ela poder conhecer os alimentos, que como é que funcionam os estágios da introdução alimentar, assim. Eu queria que tu comentasse um pouquinho com nós. Tá. Assim, a gente busca iniciar a introdução alimentar, né? Então, pelo que é mais prático, as frutas sempre são mais práticas porque estão prontas, né? Para ofertar. Então, é uma boa maneira de começar com as frutinhas em horários intercalados. E assim que já tem uma observação de que tá aceitando bem, já inicia a comida salgadinha, né? Então, a gente passa, né, as orientações dos grupos alimentares, que são importantes, que tenham no pratinho da criança, em função de que ficam uns nutrientes bem distribuídos ali. Mas as quantidades que a criança vai comer, é ela quem vai decidir, né? Então, os pais não podem criar uma expectativa muito grande, porque, de fato, esse estômago é pequenininho e a quantidade que eles comerem, se for uma colher de sopa, já é suficiente para eles. E eles estão na fase de aprender. Então, a alimentação, ela ainda não é a principal via de entrada de nutrientes, né? A amamentação ainda é.
Então, tem que tornar esse momento leve nesse sentido, né? Aos pouquinhos, eles vão aumentando a quantidade. E tu acha que, às vezes, pelo fato da pessoa ficar forçando a criança a comer, assim, com a colherinha, né? Que tem aquela... Limpa a boca com a colher e coloca a colher na boca da criança. E fica forçando. Tu acha que isso, o forçar a criança a comer, assim... E ainda a criança pequenininha não sabe dizer não, né? Ainda quando ela aprende a fazer assim com a cabeça, mas aí às vezes as pessoas até acham que é birra da criança, coitadinha, né? Tu acha que isso pode causar depois algum transtorno alimentar na criança? Sim, com certeza, porque tu tá moldando a criança ali, né? E se ela tá comendo mais do que a necessidade dela, o corpinho dela vai entender que sempre vai caber esse pouquinho a mais, né? Isso pode gerar problemas futuros, sim. Tá. Olha o tamanho da responsabilidade que né? Minha nossa. E outra frase que eu escuto muito, assim, conversando com os pais, né, e tal, é aquela coisa assim, por exemplo, eu sempre pergunto, como é que é a alimentação, come todas as texturas, né, enfim, como é que funciona, como é que é a relação com os doces, né, porque as pessoas às vezes acham que doce é só bala e pirulito, mas na verdade tem um monte de alimentos que tem o açúcar escondido. Mas, enfim, daí a resposta é assim. Lá em casa é tudo controlado, a gente controla, né? Às vezes é um doce só de sobremesa, mas lá na casa da avó, daí não consigo controlar. E aí eu queria saber de ti, assim, como que a gente poderia fazer para fazer com que as pessoas próximas da criança consigam entrar junto nessa questão da introdução alimentar? Como que eu posso fazer para sair dessa situação, assim? Eu acho que é bem importante explicar, né, para os avós, para as pessoas que convivem, porque a gente tem um cenário assim, né? Até alguns anos atrás, por exemplo, uma geração atrás, duas, não se tinha esse tanto de conhecimento que a gente tem hoje, certo? Então, o que era passado de uma geração para outra era aquilo que era aplicado com a criança, né? E hoje nós temos muita informação. Então, graças, né? Tá tudo evoluindo, cada vez mais estudos demonstrando aí a importância da alimentação saudável, né? E aí, eu acho que tá aí pra gente utilizar. Então, cabe aos pais conversar com esses avós, com esses tios, com o babá, com quem convive com a criança, né? Para explicar... todo mundo falar a mesma língua. Exato, para explicar o porquê, né? Então, naquele momento foi feito daquela maneira porque era o conhecimento que se tinha. Hoje nós já sabemos coisas a mais, então vamos colocar em prática, né? Tu sabe que com a Liz, assim, eu tive muita sorte e muita preparação para a introdução alimentar dela. Então, eu tive a colaboração muito importante dos avós, eu vou dizer assim, que foi fundamental para que a introdução alimentar dela fosse bem sucedida. Desde a gestação, né, a gente já começou a fazer uma educação em massa lá em casa, então a gente conversava com os nossos pais sobre a importância de não dar açúcar até os 2 anos, por exemplo, né? Dela conhecer os alimentos, de que não podia sal. Então, a gente foi plantando a sementinha desde que a Liz estava sendo gerada ali. E aí, quando ela nasceu, foi muito fácil, porque eles nos ajudaram muito. Inclusive com as preparações dos alimentos, né? Porque é tão bom tu receber uma comidinha pronta que a avó fez, né? Te dá uma... às vezes a avó da Liz traz um bolinho que ela preparou com tanto carinho e a Liz adora aqueles bolinhos que ela faz. Então, é tão bom ter a colaboração das outras pessoas junto contigo nisso, né? E ver que a criança está crescendo e se desenvolvendo de maneira saudável em função disso também, né? Claro, então, olha só esse trabalho que vocês fizeram, né? De educação, né? Com os pais aí. E aí eles colaboraram muito bem. E como é que foi com o Theo e com a Alice? Tu consegue isso? Sim, olha só. A gente vive longe dos nossos familiares, né? Então não tem um contato tão grande assim nesse sentido, né? Mas na escola e tudo, a Alice e o Theo conseguem ter essa questão da alimentação, assim, direitinho, tudo certo? Sim. Nesse sentido, sim. Tá. E agora falando um pouco sobre a introdução do açúcar, né, Gabi? Que é uma coisa bem importante da gente conversar.
por que tem uma diretriz até do Ministério da Saúde e tal, e a gente fala muito, né, quando nós que trabalhamos com criança falamos muito sobre isso. E eu gostaria que tu nos explicasse por que existe essa diretriz que fala que a criança só pode consumir o açúcar após os 2 anos. E se eu não respeitar essa diretriz, por exemplo, eu der o açúcar antes, o que acontece com a criança? Então, já faz bastante tempo, né, que tem essa orientação do consumo de açúcares. E qual que é o principal motivo, assim, ó? Já há muitos estudos, né, há bastante tempo que vem correlacionando com doenças, né? Então, assim, risco aumentado de doenças cardiovasculares, risco aumentado de diabetes, tanto na infância quanto na vida adulta, né? E acho que um dos fatores principais que eu considero é que até os 2 anos a criança está vivendo uma modulação genética. Então, o paladar dela, ele está em formação, né? E aí, se você oferece o doce é um alimento que é muito palatável, né? E aí, a criança vai ter uma preferência por ele. E no momento que ela começa a ter a preferência pelo doce, ela passa a ficar seletiva nos outros alimentos, que são mais naturais e que muitas vezes são mais carregados de nutrientes. Então, acaba impactando nesse sentido, né? Então, esse paladar em formação, o risco de doenças associadas, né, ao consumo dos açúcares, mesmo da cárie, né, que é difícil de controlar, higiene, né, ali nos primeiros anos. Então, em função disso, que até os 2 anos a gente preconiza não utilização de açúcar e depois dos 2 anos, com muitíssima moderação. Não significa que depois dos 2 anos a criança vai começar a comer um caminhão de chocolate, Exatamente. Né? Tá. E tu observa isso mesmo, de fato, na prática, assim? Que as crianças que consomem o açúcar, elas ficam mais seletivas, assim, depois? Sim, a gente consegue observar isso na prática, bem, bem nítido, sabe? E outra coisa que eu acho legal da gente falar, Gabi, assim, quando a gente está inserido numa cultura que tem muito açúcar, né? Tipo, eu venho de uma família, né, que consome comidas principalmente caseiras, assim, geleia, pão, bolacha. Adoro só de falar. Mas isso dificulta muito, nos limita muito quando a gente está falando em introdução alimentar. Parece que quando a gente vai ter que alimentar um bebê com comidas que não tenham açúcar, parece que a gente tem uma tela branca, assim, a gente não tem ideias do que preparar, né? O que fazer. Então, assim, às vezes a gente fala, não pode dar açúcar até os 2 anos, mas aí esses pais ficam tipo, tá, mas e agora? Como é que eu faço? Eu só sei comer com açúcar. Como é que tu faz? Quais são as dicas que tu usa para os pais? Sim, eles ficam perdidos nesse sentido, né? Mas a gente tenta optar sempre por versões mais salgadas, né? De alimentos. Preparações como panquecas, bolos, adoçados com frutas, né? Ou frutas naturais ou frutas secas, que trazem uma doçura natural, né? E aí também utilizar as próprias frutas como opções, né, de lanche, que trazem, de uma certa forma, um doce também, só que é mais natural e mais nutritivo, né? O que me salvou foram os livrinhos, tem livrinhos de receita na internet, né, de preparações sem açúcar, assim, isso ajuda muito, muito Ajuda mesmo. Buscar essas informações é bem importante. E tem muita, né, muita receitinha disponível hoje em dia, então é bem legal ir atrás disso e ter um arsenal aí para poder se guiar. Porque enquanto eles comem frutinha é fácil, só que daí vai subindo o nível da dificuldade. Isso, conforme eles vão crescendo, né? Exatamente. Gabi, e agora eu queria que tu comentasse com nós sobre a tua caixinha. Como que surgiu a ideia de tu desenvolver a caixinha? Por que tu desenvolveu ela? O que tem nessa caixinha aí que tá famosa? Muito bem. Então, essa caixinha surgiu, assim, de uma ideia, de uma necessidade que eu observei com o atendimento das crianças no consultório. Porque eu trabalho muito crianças com seletividade, e aí eles vêm normalmente uma vez por semana no consultório, e a gente trabalha com receitas, atividades, né, para tentar ampliar o cardápio deles. E aí o que eu observava, que eles precisavam ter alguma coisa em casa
que desse continuidade para esse trabalho, sabe? Aí eu pensei, eu preciso criar alguma coisa para eles fazerem em casa, com a família, porque é muito importante isso, o envolvimento da família. Então, a caixinha surgiu com esse objetivo, de trazer, pelo menos uma vez no mês, tá? Uma experiência para toda a família. A caixa é direcionada para as crianças, mas é para as famílias estarem juntas nesse momento, abrirem a caixa, fazerem aí a receitinha, o desafio, contar histórias. Nós criamos, então, uma série de personagens, tá? Que são os alimentos. E aí... tem uma torradinha. Tem, Tem diversos alimentos. A gente quis mesclar eles porque a ideia é trabalhar também um bom relacionamento com a comida. Não somente a alimentação saudável, mas acho que isso é importante. Porque falando em alimentação saudável, né? Nós também temos hoje o que a gente fala de terrorismo nutricional, né? Então, que precisa haver um equilíbrio sobre isso, né? A gente precisa colocar em prática as informações sobre alimentação saudável, mas principalmente nas crianças, isso tem que acontecer de uma forma leve, né? Para eles não virem a desenvolver algum tipo de transtorno mais tarde, tá? E, Gabi, essa caixinha funciona como uma assinatura? Como é que é? Isso, exatamente. É uma assinatura e daí a família vai receber uma vez por mês uma caixinha misteriosa. Exatamente. E o que tem dentro dessa caixinha? Dentro dessa caixinha sempre tem. Vamos abrir. Pode abrir. Ai, quero abrir. E aí? Vamos lá. Uma história, tá? Um livro de histórias com os personagens. Esse é o livrinho. Esse é o livrinho da primeira caixa que apresenta um pouquinho da turminha. Exatamente. Legal. Isso. Que legal. E aí, o que mais que tem? Aí tem uma receita, todo mês uma receita diferente. Essa aqui é tipo caçar o tesouro. Isso, é uma proposta de fazer uma brincadeira, de buscar os alimentos para depois fazer a receita. E são, tipo, são ingredientes bem fáceis de achar, né? Tipo, banana, ovo, leite, coisas que Isso, bem práticas, casa, né? Exatamente. Ai, que massa. E? Aí sempre tem um desafio da Nutri, tá? Cada mês tem um desafio diferente. Uma atividade, tá? Lúdica, normalmente. Que é de pintar. Sempre a gente traz uma atividade de pintar e alguns meses vão ter atividades diferentes, tá? Um QR Code com uma receita. Nesse, por exemplo, que foi o primeiro kit, nós temos o desenvolvimento da receita, mas em outros, às vezes, nós trouxemos, assim, informações, né, relacionadas aos alimentos que estão sendo propostos na receita. Nossa, muito legal. E aí, todo mês tem um brinde. Esse primeiro mês, o brinde é um avental. Será que tá aparecendo? Tá aparecendo. Olha que fofinho. Para os pequeninos, adorei. Isso, né? Estimular eles para irem para cozinha, né? e trabalhar isso. Tu sabe que a Liz está na fase do mercadinho agora, que eles estão trabalhando em sala de aula. E daí ela, vamos brincar de mercadinho. Aí ela queria tirar todas as coisas do armário e fazer o mercadinho. Daí eu disse, não, vamos pegar e a gente vai pegar uma receita e daí a gente vai pro mercado. Olha aí, ó, uma oportunidade, viu? Muito legal, Gabi. Achei muito legal a tua caixinha, muito bem pensado. Isso, e aí nós temos esse programa de assinaturas, né, que colocamos em prática aqui local, né, e agora a gente está ampliando para nível de Brasil. Ai, que legal. Uma das coisas que sempre nos preocupou foi a questão da logística, então estamos cada dia mais trabalhando assim para tentar despachar de uma maneira mais adequada. Muito legal. Achei muito legal. E depois no final até eu vou pedir para te deixar o teu contato pra gente, para daí saber como que adquire e tudo mais, tá? E Gabi, agora entrando no assunto de seletividade alimentar, que eu acho que é uma das coisas que tu falou, né? Que é o que tu mais trabalha, assim. Essa é a fase que eu tô atualmente. Então, por exemplo, lá em casa tem de almoço lentilha. A Alice comeu lentilha a vida inteira, aí agora, do nada, ela resolveu olhar pra lentilha e disse, não, a partir de agora eu não como mais lentilha. Por que tu não come mais lentilha? Eu não quero. Então, eu queria que tu explicasse para nós, assim, o que é de fato a seletividade alimentar, o que difere, por exemplo, a seletividade de uma preferência alimentar e quando que eu preciso me preocupar com isso, né? A partir de que idade pode acontecer isso e quando que eu devo me preocupar? Tá.
Normalmente, essa seletividade, ela começa a acontecer por volta dos 2 anos, tá? Embora a gente tenha já algumas crianças apresentando isso mais cedo. Mas até os 2 anos, a gente considera que a criança ainda está na fase da introdução alimentar. Então, não tem nada estabelecido, né? Então, a partir dos 2 anos, a gente começa a abrir o olho sobre essas questões, tá? Esse tipo de preferência que eles têm, por exemplo, começa a aparecer, né? Então, até então ela aceitava de tudo, agora, isso eu não gosto, isso eu não quero, né? E muitas vezes eles não sabem explicar o porquê também, né? Então, é bem legal sempre questionar. Por que que você não quer? O que que você está sentindo, né? Tem alguma coisa que te incomoda? É o sabor? É a textura? Sabe? Para conseguir entender o porquê daquela recusa, tá? Mas, no geral, se aconteceu com a lentilha, com o milho, com o morango, por exemplo, a alface, tá tudo bem, tá? Não é um problema se ela excluir 5 alimentos da vida dela, tá? Isso não entra num nível de seletividade, isso é só uma preferência mesmo. Isso se caracteriza como uma preferência. E talvez mais tarde ela volte a comer, mas é bem importante falar que a gente não pode deixar de oferecer, de mostrar, dela ter o contato com esses alimentos e dos pais, assim, reforçarem para eles, né, que eles comiam. Você sempre comeu isso, você gostava, né, para ela continuar entendendo isso. Não simplesmente porque não quis não apresentar mais o alimento, tá? Então, isso é importante. E aí, o que acontece? Quando a gente tem já uma restrição maior, né? Por exemplo, não come nenhum tipo de fruta, não come nenhum tipo de legume. Aí já é um tipo de seletividade mais severa, né? Rejeita tudo. Isso, grupos inteiros que a gente chama, né? Tá. Isso. Então, isso já é um tipo de seletividade mais presente e é preciso tratar, tá? Porque normalmente não passa, ela tende a se agravar. Então, a gente precisa abrir o olho e buscar atendimento, assim, para tentar fazer com que essa criança vá aos pouquinhos reintroduzindo esses alimentos. E é possível mudar o jogo, assim? Sim, em crianças seletivas é muito mais fácil, tá? Mesmo assim, não é fácil. Não é fácil, mas... Exato, Mas é possível, bem possível, tá? Então, a gente amplia devagarinho, assim, esse cardápio, vai trabalhando com conversas, né? Dependendo da idade da criança, com conversas. Às vezes, com terapia que a gente faz, né? Em consultório, terapia alimentar e nutricional. Ajustes em suplementação também influenciam nisso, porque muitas vezes a falta de nutrientes pode estar influenciando nessa questão da seletividade. Pessoal, antes da próxima pergunta, se você está gostando do nosso conteúdo, aproveita para curtir e se inscrever no nosso canal, tá bom? Gabi, queria só te perguntar em relação a... Me fugiu a pergunta agora, mas acho que é importante a gente reforçar sobre o ambiente estar preparado para a criança comer também, né? Sim. Porque às vezes as pessoas não têm a rotina estabelecida ali com a criança de sentar na mesa todo mundo, fazer uma refeição. A gente vê muita criança comendo e olhando para uma tela, né? O que tu acha disso? Não acho legal. Não é o ideal, né? Porque quando a gente pensa em alimentação, né? O ideal é que todo mundo, não só as crianças, mas as crianças ainda mais, porque eles ainda estão em fase de aprendizado, né? Então, justamente para a criança aprender a comer, ela precisa estar atenta ao que ela está comendo. E se ela tem celular, se ela tem televisão, ela não está atenta à comida. Ela está atenta àquilo que está aparecendo. E aí, ela está se alimentando, mas o corpinho dela não está entendendo aquilo. Então, justamente acontece de não saber o momento de parar, né? De não prestar atenção nos sinais, por exemplo, né? De saciedade do corpo. Então, é bem importante que a alimentação, ela seja à mesa, né? Junto com a família. Isso estimula muito, né? O contato, assim, da família, os pais estarem juntos, naquele momento gostoso de conversar, né? É um momento também que a criança vai enxergar o que é que tem
no prato dos pais. E talvez ela não esteja comendo agora, mas como ela está vendo os pais comerem, daqui a pouquinho ali na frente ela vai se interessar por aqueles alimentos, né? Então, esse exemplo, ele é bem importante. E se tu tá com a criança afastada de ti, não vai ter essa oportunidade, né? Como é que ela vai comer salada se ela nunca viu o pai e a mãe comer salada, né? Isso. Exato. Isso. Tá. E uma outra questão também que eu vejo que a seletividade é bem presente é em pacientes atípicos, né? Muito. Então, tu podia conversar com nós um pouquinho sobre isso, assim, porque eu vejo que a severidade é maior, né? Talvez. E é mais difícil de reverter isso. Como é que funciona? Sim. Em crianças atípicas, a gente tem um estudo, assim, que mais ou menos 85% das crianças tenham algum tipo de seletividade, tá? Em função da rigidez comportamental, né? Aquela questão de gostar sempre de fazer as mesmas coisas, de ter preferência de cores, preferência de texturas, né? Então, isso está muito envolvido, assim, questões sensoriais, né? A seletividade, ela tem, né, como causas, assim, questões comportamentais, questões sensoriais, e questões que podem estar relacionadas a algum problema no organismo, como, por exemplo, constipação, alergias alimentares, esofagite, sabe? Que, de alguma maneira, causam um registro negativo na criança e desencadeiam essa seletividade, né? Então, mesmo que o problema seja aí funcional ou que seja sensorial, ele vai desencadear um problema comportamental, porque a criança fica com aquele registro negativo da alimentação, né? Do ato de ingerir o alimento. E aí, sempre que ela tiver essa oportunidade, ela vai ter esse reflexo, assim. Então, é um trabalho conjunto que precisa ser feito, né? Com terapia ocupacional, com fono, com a psico, para a gente conseguir ampliar. E é bem complicado, às vezes bem difícil. E nesses casos mais severos, né? Cada evoluçãozinha, assim, da criança é uma vitória. Porque, digamos que ela come uma quantidade muito restrita de alimentos, se tu consegue um alimento a mais, Nossa, super é muito bom. E eu vejo o quanto os pais lutam com isso, né? Porque, assim, quando o nosso filho, por exemplo, adoece e deixa de comer, a gente fica muito preocupado, né? A gente fica agoniado com aquela situação. E aí a gente se solidariza muito com os pais das crianças atípicas, porque não deve ser fácil passar por isso e ver que teu filho precisa comer, mas ele não tá comendo, né? E é uma luta bem difícil para eles, eu acho, né? É bem, bem difícil, assim, e acho que a gente abraçar esses pais é super importante, né? Entender o momento que eles estão passando, porque é bem, assim, desafiador. A gente sabe que uma criança, né, qualquer pessoa precisa comer para viver, né? Então, se tu não come, tu sabe que tá faltando nutrientes naquele corpo. A criança, ela tá em desenvolvimento, então ela precisa de um suporte nutricional ali. E aí, muitas vezes, não tem. Então, a gente precisa suplementar essa criança, né? Assim, com polivitamínicos, às vezes com fórmulas, né? E aí é mais difícil o tratamento. Exatamente. E, Gabi, então, os sinais para procura de ajuda é se a criança rejeita algum grupo alimentar inteiro, mais alguma coisa que os pais possam identificar? Isso, acho que, assim, começou a ter essa recusa, é importante ligar um sinalzinho de alerta e ficar observando se isso vai se agravando, né? Mas quando a criança já rejeita grupos inteiros, ou, por exemplo, come só a maçã das frutas, né? Isso já é um sinal de alerta e é bem importante buscar essa ajuda. E também tem uma questão importante de ligação que eu vejo lá, às vezes, no consultório, que é a criança passa comendo industrializados, assim, a maior parte do tempo, né? Então, come muito doce e tal, mas ela não come nada de fruta, nada de legumes, mas aí também tem uma questão de paladar envolvida, né? Isso. Isso é bem comum de acontecer, né, nas crianças atípicas, mas nas outras isso também acontece, porque os alimentos industrializados, eles trazem uma sensação, assim, de muito conforto para o paladar. Então, a criança come, por exemplo, uma bolacha água e sal. Aquela bolacha, ela vai ter sempre a mesma textura, sempre o mesmo sabor. Então,
para eles é muito confortável, eles já sabem o que vai ser. E, por exemplo, se a criança pegar um morango, cada vez que ela for morder aquele morango, ele vai estar com um sabor diferente, com uma textura diferente. Então, é mais difícil mesmo, né? Então, eles acabam tendo uma preferência por esses industrializados. E é preciso equilibrar, porque, assim, dentro das crianças que têm um grau de seletividade muito grande, que a gente traz uma nomenclatura de dificuldade alimentar, a gente não deixa de oferecer esses alimentos, eles permanecem ali, né? Porque a ideia não é perder alimentos, é ganhar alimentos. Então, às vezes, eles servem como aliados e eles precisam ser mantidos na alimentação, e enquanto a gente vai trabalhando para ampliar esse cardápio. E olha só a importância de todo mundo que está em volta da criança colaborar para isso, né? Porque às vezes o pessoal vai em busca de atendimento, mas não é só o atendimento que vai influenciar, né? Tem a escola, que a gente tinha conversado aquele dia, que é algo super importante. Às vezes a criança passa o dia inteiro na escola e se alimenta do alimento que a escola está oferecendo, né? Então, os pais às vezes vão ver só de noite aquela criança, né? Isso. E eu vejo muitos pacientes que relatam que comem muito industrializado nas escolas. Açúcar, bolacha, né? Então, isso é um fator preocupante, né, Gabi? Eu diria assim, para o crescimento e desenvolvimento das crianças, porque é onde a criança está passando a maior parte do tempo, né? Sim, acho que é um dever das escolas, né? Estar alinhados aí em busca dessa alimentação mais saudável, né? Então, a gente está plantando aí sementinha, né? E precisa ser regado, precisa ser trabalhado, porque de fato muitas vezes eles vêm já de casa com esse paladar que já foi exposto, né, a doces industrializados, mas dentro da escola, a escola precisa ser um aliado, assim, para trabalhar essa alimentação mais saudável e para ir aos poucos mudando esse cenário, né? É bem importante. E o ambiente da escola, eu diria que é até um pouco mais favorável para a criança se alimentar, porque ela está enxergando as outras crianças comendo, né? Então, se todo mundo começar a comer pelo exemplo, é bem comum isso, né? Em casa eles não comem, mas na escola diz que come tudo. Sim, porque em casa eles têm a questão emocional envolvida com os pais, né? Então, muitas vezes eles se utilizam disso para não querer, né, fazer as coisas. E aí, ali na escola, eles estão sendo motivados pelos coleguinhas, pelas profs, que também normalmente têm um jeitinho todo especial de tratar, né? E podem também ajudar muito nesse sentido. Às vezes dá vontade de levar a prof para casa, né? Gabi, e eu queria agora falar um pouquinho contigo sobre mito ou verdade. Eu comentei contigo das frasezinhas, né? Eu vou ler para ti, daí tu me fala o que tu acha dessas frases, que são frases, assim, mais comuns da gente escutar, tá? A primeira dela, eu não concordo com as frases, tá? Mas eu vou falar e daí tu vê se... Criança seletiva é frescura. Não. Não, mito. Não, é mito. Tá bom. Não oferecer opções de alimentos faz a criança comer o que tem. Nem sempre. Então, a gente precisa sempre avaliar. Tá? Deixar com fome resolve. Definitivamente não. Não resolve. Tá. Será que vai chegar uma hora que a criança vai comer? É isso que todo mundo pensa, né? Olha só. Quando se trata de uma criança seletiva e ela não aceitou, por exemplo, um almoço, né? Ou comeu muito pouco naquele almoço. Aí você pode combinar com a criança, ó, agora esse é o seu momento de refeição, se você não quer comer, tá tudo bem, a próxima refeição vai ser o lanche da tarde, que vão ser 15 horas, tá? Então, se você só vai poder comer lá, então você pode optar. Se você não quer comer aqui, é só naquele momento. Isso é uma questão de rotina, é bem interessante colocar para as crianças. E talvez, se a criança ficou com um pouquinho de fome, né? Antecipar um pouco esse lanche. Então, isso funciona com criança seletiva, tá? Crianças com dificuldades alimentares, certo? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tá ótimo. Não funciona e a gente precisa... Dificuldade é mais grave que a seletividade. Mais grave que a seletividade, exatamente. Uma criança com dificuldade alimentar, normalmente é uma criança que come menos de 10 tipos de alimentos, tá? Para essa criança, a gente não pode deixar ela sem comer.
Então, a gente precisa ofertar um alimento sempre que ela coma, tá? Então, embora tu vai oferecer ali arroz, feijão, tomate, uma carne, e se essa criança come biscoito, tem que ter biscoito dentro do prato dela. E é o que normalmente acontece com os pacientes atípicos, né? Isso, exatamente. Porque é um alimento de segurança. Tá. A gente não pode deixar essa criança sem comer, porque senão ela vai desnutrir. Tá. Tá? Mas eu acho interessante falar para os pais que quem vai avaliar se a criança é seletiva ou tem dificuldade alimentar é o nutricionista, né? Sim. Então, sim. às vezes os pais vão dar um autodiagnóstico, é melhor levar no nutricionista. Melhor, né? Exatamente. Tá. E essas dificuldades alimentares, né? Elas estão relacionadas a problemas maiores, né? Em função de que a restrição alimentar é muito grande. Entendi. Então, precisa ter uma atenção maior aí, e é de difícil tratamento. Tratamento que a gente chama que tem início e tu não sabe quando vai ser o fim, sabe? Por exemplo, né, tenho a experiência com o meu filho, né? Então, o Theo, ele tem um transtorno alimentar, né, que é o TARI, que é um transtorno alimentar restritivo e evitativo, que ele restringe os alimentos que ele come e ele come muito pouca quantidade, tá? Então, são crianças que dependem de fórmula normalmente, né? E aí, que bênção quando eles tomam fórmula, Sim. porque nem sempre eles aceitam, né? Não significa que são crianças que estejam em baixo peso, normalmente eles estão com o peso ideal, algumas até com obesidade, sabe? Porque tem alguns que comem pouca quantidade, e outros que não comem tão pouco, que só restringe o tipo de alimento mesmo. Né? E tu falou que o Theo gosta de cozinhar, né? Gosta. Ele consegue comer os alimentos que ele cozinha? Nem sempre. Nem sempre. A maioria das vezes não. Então, ele ama ir pra cozinha, ele adora, né, se envolver nessa questão da alimentação, mas ele tem essa dificuldade muito grande. Então, por isso que a gente trabalha isso com ele, né? Porque E agora tu sabe como é ser uma nutricionista e mãe, né? Porque daí tu tem as duas visões, assim. Exatamente. E isso, né, é uma coisa que não se estudava até um tempo atrás, né? Por exemplo, as dificuldades alimentares, elas adentraram no Brasil há uns 12 anos atrás, assim. É novo, né? É bem novo, exato. Então, o tratamento está sendo agora, né, estudado, e até a gente vê que tem muitos estudos e centros de tratamento nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas eles também já questionam hoje em dia porque o padrão alimentar de lá é diferente do padrão alimentar daqui, sabe? Então, tem uma dificuldade bem grande nesse sentido. E foi o que me motivou a buscar, que legal. Né, Nossa, todo esse conhecimento aí. Beleza. Vamos lá para a próxima, então. É melhor dar qualquer coisa do que deixar a criança sem comer. É isso que a gente estava falando agora, né? Isso. Depende da situação. Depende da situação, exatamente. Suplemento resolve tudo. Não. Ai, meu Deus. Mas assim, né? Eu digo que, por exemplo, em questão dessas crianças que têm dificuldade, né, alimentar, acho que o maior desafio é a questão social. Sim. Tá? Porque, assim, falta de nutrientes talvez não vai ter, porque a gente pode suplementar, né? Então, o que mais vai ser determinante é a questão social, que enquanto eles são crianças, a gente leva de uma maneira mais tranquila, né? Mas à medida que eles vão crescendo, vão aparecendo festinhas, viagens, e aí é um desafio ainda maior, porque daí do que essa criança vai se alimentar quando viajar, entendeu? Eu tinha agora lembrei de um caso, uma paciente uma paciente lá do consultório que ela estava fazendo terapia também, ela tinha dificuldade alimentar, né, tem TEA. E aí as terapeutas levavam ela até o restaurante só para montar o prato, na esperança de que algum dia ela fosse provar alguma coisa do prato. Mas assim, várias tentativas, até que um dia ela resolveu que sentou, olhou pro prato e provou uma coisinha do prato. Então, aquilo foi uma vitória, assim, uma comemoração, né? Isso é muito legal de ver o crescimento, né? E a evolução de que a terapia funciona, né? Por isso que é importante falar para os pais não desistirem, terem persistência, perseverança, porque uma hora alguma evolução vai ter, né? Exatamente. Todo o trabalho, ele é válido, né? Então, a gente vai plantando aquela sementinha e vai regando. Em algum momento ela vai florescer, Seja né? pelo cansaço. Exatamente, né? Eles vão superando, né?
essas questões, né, vão melhorando à medida que eles crescem. Também tem a questão do amadurecimento, assim, né? Então, eles vão entendendo, né? A gente vai explicando. Sim. E aí, aos pouquinhos, eles também vão se abrindo, se permitindo, né? Então, acho que isso é bem importante. Provar. E agora uma última frase polêmica. Se comer tudo, ganha sobremesa. Não é o ideal, né? Não vou te dizer que lá em casa às vezes não acontece dessa, sabe? Mas o que tu acha disso? Olha, não é o ideal que se faça troca, né? Mas a gente pode fazer um combinado às vezes, sabe? Porque não como forma de recompensa, né? Mas como uma forma carinhosa, assim, né? Porque o doce, ele tá relacionado com carinho, né? Tá. Então... Inclusive, na Páscoa, a gente tem uma dificuldade bem importante com isso, né? Porque todo mundo resolve dar chocolate, dei uma montanha de chocolate. Isso. O ano inteiro, tem que diluir no ano inteiro. Exatamente. Mas que bom que se consegue diluir no ano inteiro, né? Porque acho que isso é bem importante, né? Talvez essa exposição mais gradual, né? Bem interessante pro paladar. Eu acho que talvez uma das dicas legais, assim, é não deixar à vista, né? Pra criança. Porque se ela tá vendo, normalmente ela vai querer comer, né? E eu costumo falar para os pais que os pais são os adultos e os responsáveis, né? Então, aquilo que entrou em casa, né? Às vezes a criança faz uma guerra e quer comprar e tudo mais, mas tá ali porque alguém pagou, alguém comprou, alguém autorizou, né? Então, assim, é complicado esse assunto, né? Porque existe muito julgamento em relação a isso e eu acho que não é legal ser 8 ou 80, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Isso. Mas eu acho que o excesso é complicado, né? Quando a criança tem ali a vontade e fica comendo o quanto ela quer todos os dias, a toda hora, é muito complexo, né? A criança, ela não tem, né? Às vezes, como a gente comentava antes, né? Então, às vezes, alguma conduta, eles podem ter perdido essa questão da percepção, né? De saber quando que é o limite. E aí, se tem disponível aquele alimento, acaba que eles vão consumindo, assim. Tanto que é bem comum crianças passarem mal, né? Terem episódios de diarreia, de vômito pelo excesso de consumo de doces, né? Então, cabe aos pais, né? Sim. Esse controle é super importante. De não ter disponível, de deixar combinado, né? De ter tal dia, fim de semana. Se você fez todas as refeições direitinho, então... Nesse dia pode ter, né? Você pode escolher o que é. Então, é bem legal trazer a criança para participar desse momento também. Jogar uma responsabilidade para eles, né? Não é... É como se fosse uma recompensa, mas de uma outra maneira, né? Não colocando, talvez, o doce num pedestal, né? Isso. Eu acho que isso é o importante para eles tratarem o doce com naturalidade. Exato. E não como algo excepcional, algo inatingível. Porque daí se tu torna inatingível aquilo, aí que eles vão querer, né? Sim, porque daí acontece em momentos que eles têm acesso, como em festinhas, eles terem um descontrole no consumo, né? Descontrole. Isso. Gabi, a nossa conversa foi muito legal, tá? Muito legal. E acho que esse assunto aí rende semanas de conversa, né? Eu gostei muito de conversar contigo sobre esses temas, assim. Fiquei muito feliz de tu ter vindo, tá? Tu trouxe informações de muita qualidade e que com certeza vão agregar muito na vida das pessoas. E como uma última mensagem, eu queria que tu compartilhasse alguma mensagem para as mães, né, para os pais, para quem está nos ouvindo, né, e também os teus contatos, para quem quer a caixinha, para saber, né, onde tu atende, qual a tua forma de atendimento, teu Instagram. Muito bem. Eu acho que para os pais, assim, né, busquem sempre ajuda, né, desde a gestação aí, eu trabalho com a pré-concepção também, que é um momento importante da vida, né? Então, acho que é um caminho todo, né? De busca de alimentação mais saudável. Então, desde esse período, assim, acho que é interessante ter esse cuidado e buscar sempre ajuda, sempre que necessário, que virem em algum momento, assim, que ligou um alerta, buscar ajuda, não esperar muito tempo, porque quanto mais se espera, às vezes maior a gravidade e mais difícil o tratamento, né? Nesses casos de seletividade. Então,
tentar sempre buscar, né, esse auxílio, informação de qualidade, é importante dar uma filtrada em tudo que tem. E a nossa caixinha veio aí com uma proposta super legal, né? Então, também, quem quiser adquirir, só seguir nas redes sociais, né? O Instagram é @nutrigabi e sua turma, tá? O meu Instagram pessoal é nutricionista Gabriela Dares Spazin, é @nutrigabriela Dares Spazin. Meus atendimentos aqui em Santo Ângelo, na Aurum Saúde. Não conheço. E também de forma online. Legal, joia. Gabi, mais uma vez, muito obrigada por tu ter vindo. Muito obrigada mesmo, foi muito legal, tá? Pessoal, estamos encerrando, então, esse episódio do nosso podcast Entre Papéis. Muito obrigada por terem nos ouvido até agora. Se você gostou, compartilha com os teus amigos, né, essa informação para que chegue a mais pessoas e assim você está nos ajudando a crescer e impulsionar o nosso podcast, tá bom? Obrigada e até a próxima.